Boa noite a todos. Com a graça de Deus, estamos mais uma vez reunidos, caminhando para Jesus, para mais uma noite de estudos da doutrina dos Espíritos, do Evangelho de Jesus, que nos esclarece, nos consola e nos redime. Nesta oportunidade, pedimos bênçãos ao Criador. Jesus ilumina cada um de nós, encarnados e desencarnados, que possamos ter uma noite de luz, abençoada, de aprendizado, de harmonia, para o nosso engrandecimento espiritual, para o nosso progresso. Esta é a 70ª reunião online do Caminhando para Jesus. E vamos pedir ao nosso irmão Rildo para que faça a prece inicial. Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a paz de Deus esteja sempre conosco neste momento de alegria, de tristeza, de felicidade. Elevemos, meus irmãos, o pensamento a Jesus nesse momento, para que possa tocar em nossos corações e nos corações dos mais necessitados. Querido Deus, irmão Jesus, que neste momento nos conceda estarmos aqui reunidos em Teu nome, em Tua santa divina bondade, para que possamos, Senhor, termos um alívio para todos os nossos irmãos que se encontram mais necessitados, nossos irmãos que se encontram em hospitais e manicômios, nas ruas, nas marquises, pedindo um auxílio para se alimentar. Senhor Deus, Pai poderoso, Criador do céu e da terra, nos ilumina, nos dá força, coragem e resignação, Senhor. Que Jesus e os irmãos de espírito de luz nos conduza ao pensamento do bem, afastando todos os males que nos acercam. Que possamos, Senhor, dar a palavra necessária para todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. E que possa Jesus conduzir a mensagem importante que o nosso irmão Paulo irá conduzir na noite de hoje. Pedimos também, Jesus, que dê um conforto e o lenitivo necessário a todos os nossos irmãos que estão até na nossa lista de encontros, pedindo uma força, uma coragem, saúde, paz. E neste momento quero agradecer a Ti, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui, nesta noite maravilhosa reunido em Teu santo e Tua santa divina bondade. Que nesse momento passo a palavra ao nosso irmão Luiz, para que possa conduzir os trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Em nome de Deus e em nome de Jesus, iniciamos os trabalhos da noite. E hoje o nosso irmão Paulo Cartejani fará uso da palavra com o tema obsessão e desobsessão. Um tema sempre atual na casa espírita, sempre pertinente a todos nós, por necessidade que todos nós temos de conhecer como tudo isso acontece. Com a palavra, nosso irmão Paulo Cartejani, muita luz. Boa noite a todos. É com grande alegria, né, felicidade, poder dividir esse espaço de estudo, né, com vocês. A gente está aqui na condição de um mediador de um estudo, né, coletivo, e tentando também ser porta-voz dos espíritos de luz, para que a gente possa se esclarecer mais, né, à luz da doutrina dos espíritos. Então, Deus, nesse momento, nos permite, né, com Jesus e com a espiritualidade amiga, que estejamos aqui unidos e reunidos, né, para estudar essa doutrina tão esclarecedora, tão maravilhosa, de tanto amor, mas também de muito compromisso, muita responsabilidade. Então, nós vamos estudar o tema obsessão e desobsessão. É um problema que aflige a grande maioria das pessoas, né? Muitas pessoas talvez não tenham nem a consciência que estejam obsidiadas, estejam passando por esse problema. Muitos já o foram,
Se não são agora, poderão voltar a ser, se não houver a vigilância, o comportamento equilibrado. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar na noite de hoje, né? Vocês vão perceber que nós vamos conversar sobre questões comportamentais. Jamais pregando uma vida isenta de erros, infalível, pura, né? Uma vida normal, porém equilibrada, vigilante e saudável, sobretudo do ponto de vista mental, né? Espiritual. O que é obsessão, meus irmãos? Se nós buscarmos o conceito de obsessão, o dicionário da língua portuguesa nos traz que é a ideia fixa em algo, né? Quando a gente não varia muito o pensamento e a gente tem um pensamento fixo em algo. Pois bem, está correto. O Espiritismo ele confirma essa informação de que a obsessão é um desequilíbrio mediante um pensamento fixo em alguma coisa, né? Em uma pessoa, em uma situação, em um objetivo, em um lugar, né? Enfim, quando a gente não varia muito o pensamento, a gente tende a ter desequilíbrios e ficar obsidiado. Só que o Espiritismo ele amplia esse conceito, né, explicando que a obsessão, além de uma ideia fixa em algo, também é quando a gente tem uma perseguição, né, de um espírito para com outro espírito, de um ou mais espíritos sobre um ou mais espíritos. Né? Então, é uma perseguição, é uma espécie de influenciação, né, tenaz, né, obstinada, nem sempre com más intenções, às vezes até por amor, mas na grande maioria das vezes por afinidade ou por vingança. Né? Então, o Espiritismo ele coloca dessa forma, né? Que é um problema, a gente pode colocar aqui até de saúde pública. Né? Saúde é bem-estar físico e emocional, espiritual. Portanto, quando nós não estamos bem psicologicamente, emocionalmente, nós também não estamos tendo saúde. Então, a obsessão é um caso de saúde pública, mas tratado à luz da doutrina espírita, da ciência espírita. Tipos de obsessões, meus irmãos. Quais são os tipos de obsessões? Vamos lá. Existe a obsessão de encarnado para com encarnado. Como é a obsessão de encarnado para com encarnado? As perseguições aqui na Terra. Né? Quando pessoas são perseguidas por outras, né? Quando encarnados perseguem outros encarnados, perseguição no trabalho, perseguição na vizinhança, perseguição, às vezes, dentro da família, né? Às vezes ocorre perseguição dentro da família também. Quando nós somos alvos da inveja das pessoas, isso a gente está se colocando, né, como alvo, mas será que não somos nós que estamos obsidiando outras pessoas com a nossa inveja, né? Com o nosso ciúme? Enfim, também é uma situação bem configurada de obsessão de encarnado para com encarnado. Casos como o ciúme, né, que a gente colocou aqui, imaginemos um casal e um dos dois é extremamente ciumento, e aquele que é extremamente ciumento, normalmente ele tem um sentimento de posse, né, que não deveria ter, mas ele se sente dono da pessoa com a qual ele se relaciona. E isso não é saudável nem para a própria pessoa que cultua esse tipo de sentimento, né, de posse sobre o outro, e principalmente para quem sofre essa influência, né, para quem é alvo deste ciúme. Portanto, o ciúme é um exemplo, né, clássico de obsessão de encarnado para com encarnado. E a gente não está falando do ciúme sutil, né, que alguns acham até assim, dá um pouco de charme à relação, um pouco de cuidado. Não, eu estou falando do ciúme doentio mesmo, da pessoa que sofre, né, com o ciúme, e principalmente da pessoa que aplica no outro, né, inflige no outro o ciúme. Eu acho que acredito que sofre mais ainda quem é alvo do ciúme, principalmente quando essa pessoa não dá motivos, né, para o outro ser ciumento. Muitas vezes o ciumento é uma pessoa insegura, uma pessoa de baixa autoestima, e ela acaba não tendo esse controle da situação
acaba não tendo também o desapego, no sentido de ter a consciência de que ele não é dono, ele não tem a posse de quem ele se relaciona. E aí, lamentavelmente, a gente sabe que existem até casos de crimes passionais, né, de homicídios passionais, por conta de um desequilíbrio, né, o ciúme, de uma obsessão de encarnado para com encarnado. Relações que terminam e aquele que foi, entre aspas, né, abandonado, não aceita, né, se revolta e exige que aquela pessoa que não quer mais ficar com ele, que ela fique com ele, né? E nenhum de nós tem esse direito, de passagem. Cada um tem o direito de seguir sua vida, seu rumo, principalmente se entende que não tem mais clima para continuarem juntos. Enfim, o ciúme é um caso, né, clássico de obsessão de encarnado para com encarnado, né? Os pais, eles têm a sagrada, a divina, a maravilhosa missão de educar os filhos, orientar os filhos, bem encaminhá-los, inclusive de intervir no seu processo de reforma íntima, né? A gente sabe que os pais, principalmente quando os filhos são pequenos, adolescentes, quando crianças e adolescentes, os pais, eles têm a autoridade, né? E não só a autoridade, eles têm a missão até de corrigir as inclinações negativas de seus filhos para que eles se tornem adultos de bem, se tornem adultos éticos, amorosos, corretos, né? Pessoas realmente do bem. Mas tem pais que exageram um pouco, principalmente quando os filhos se tornam já adultos, conscientes, capazes de caminhar com suas próprias pernas, precisam, né? E tem pais que acabam obsidiando os filhos quando eles tolhem qualquer tipo de iniciativa de seus filhos, né? Tem pai que quer se bobear, quer escolher com quem o filho vai casar, o curso que vai fazer, a universidade, a viagem que vai fazer, e aí não é por aí, né? É preciso, o pai tem todo o direito de opinar, de orientar, de aconselhar, tem o direito e tem o dever, até tem a missão. Porém, há de se respeitar a individualidade do espírito do filho, né, dos filhos. Uma vez que o corpo gera um corpo, mas o espírito não gera um espírito. Aquele espírito que é o filho, ele pode não ter afinidades, né, do ponto de vista de gostos, né, de opiniões com aqueles que são seus pais biológicos, pode ter toda a aparência, as características genéticas, mas é possível que ele seja um espírito completamente diferente, e aí ele tem gostos musicais diferentes, tem opiniões relacionadas a comportamento, a cultura, a política diferente, né? E ele tem o direito de querer se relacionar com quem ele quiser, viajar para onde ele quiser, principalmente quando se tornam, né, maiores de idade. E é necessário que os pais respeitem isso para que não desenvolvam filhos inseguros, né? Filhos de personalidade fraca, que vão ter medo de tudo também. O medo, ele pode ser canalizado para o lado positivo, no sentido da prudência, mas o excesso de medo ele gera insegurança, que trava, bloqueia as pessoas para fazer até atividades corriqueiras, né? Então, assim, há pais que, lamentavelmente, por excesso de amor ou por não respeitar a individualidade de seus filhos, né, principalmente por eles se tornam adultos e maiores de idade, que acabam sendo obsessores desses filhos. E muitas vezes não aceitam um casamento, né, com quem casou, não aceitam a profissão que escolheram, enfim. A gente não pode exigir que um filho, porque ele vem de uma família de tradição de profissionais da área de saúde, que ele necessariamente tenha que ser um profissional de saúde, né? A gente não pode exigir que um filho, porque a família tradicionalmente teve muitos militares, que necessariamente ele vai ter que ser militar, né? Ele pode querer ser um artista, ele pode querer ser um atleta, ele pode querer exercer uma outra profissão qualquer. Então, é preciso que os pais tenham essa consciência, né? Então, tem pais que, lamentavelmente, acabam sendo obsessores de seus próprios filhos, né? Então, esses são exemplos, meus irmãos, de obsessão de encarnado para com encarnado. Existe a obsessão de desencarnado para com desencarnado. Como é que funciona essa obsessão de desencarnado para desencarnado? Aqueles que foram inimigos aqui na Terra, lamentavelmente, eles continuam as perseguições no plano espiritual. Infelizmente,
lamentavelmente. Se não houve perdão, se não houve reconciliação, aquelas perseguições que aqui existiram continuam no plano espiritual. Os duelos que aqui existiam continuam no plano espiritual. Gangues rivais que marcavam encontros para se degladiar aqui continuam nas esferas mais pesadas, mais negativas da espiritualidade. Guerras que foram iniciadas aqui também continuam na espiritualidade, né? Então, esse é um exemplo de obsessão de desencarnado para com desencarnado. E nós temos também a obsessão de encarnado para com desencarnado. Mas, Paulo, como é que eu posso estar obsidiando aquele que já não tem mais o corpo físico como eu? Como é que eu posso ser obsessor de alguém que não tem mais o corpo físico? Como? Existem dois casos clássicos, um por amor e outro por egoísmo e materialismo. Por amor. Como é que se configura a obsessão de encarnado para com os desencarnados? Quando a gente perde um ente querido, alguém que a gente ama muito, né? Pode ser um familiar, pode ser um amigo, né? Uma pessoa que a gente tem muito carinho, muita estima, muita admiração. E aí, quando a gente perde um ente querido e não suporta a dor da perda, não se acostuma, se angustia muito, se revolta, não aceita mesmo, isso acaba, de certa forma, prejudicando aquele irmão que partiu, né? Acaba prejudicando o irmão que partiu. Por quê? A gente, quando está sofrendo, né? A gente está revoltado por não aceitar o desencarne de um ente querido, a gente acaba retendo ele aqui na Terra. O perturba, já existe uma perturbação natural para a grande maioria, né? Em média, a grande maioria se perturba ao desencarnar. E isso acontece porque a gente está acostumado com os ambientes daqui da Terra, com as pessoas que a gente convive, né? De repente você está projetado numa outra dimensão, onde teoricamente você não conhece ninguém, o ambiente é estranho. Há uma perturbação natural, inclusive uma demora para a percepção que desencarnou. Imaginem, meus irmãos, quando a gente não aceita a perda de um ente querido, se revolta, né? Ou cai num luto eterno, numa depressão profunda, e isso acaba triplicando a saudade, a dor e a perturbação do ente querido. Então, Paula, você está dizendo para a gente não chorar, não se angustiar, não sentir saudade, não sentir a perda de um ente querido de forma alguma. O natural, o normal é a gente sentir saudade. Saudade é a prova que a gente tem amor no coração, né? Chorar, sentir saudade, sentir a ausência de um ente querido, aquilo é a maior prova de que nós temos muito amor no coração. Aquela pessoa é importante, marcou a nossa vida, né? O que eu estou dizendo, meus irmãos, é a gente também ter o controle das nossas emoções para que esta separação, essa perda, ela não venha a nos causar uma perturbação e causar uma perturbação dobrada, triplicada em quem partiu. A gente vai acabar perturbando, prejudicando a partida dele para o plano espiritual. A gente acaba prejudicando a adaptação dele para as colônias espirituais, né? E ele fica aqui no meio da gente, se perturbando, e a gente também, nós nos perturbamos e perturbando aquele ente querido. Então, esse é um exemplo, né, de obsessão de encarnado para com desencarnado. O que a gente deve fazer, então, nessa situação? A gente precisa orar por ele e orar por nós. Orar por ele para que ele seja bem recebido, para que ele vá em paz, para que ele não se perturbe tanto, ou não se perturbe. Se tiver o merecimento, que ele seja bem recebido até por algum ente querido dele, um amigo que o precedeu no desencarne, para que essa readaptação ao plano espiritual seja mais rápida também. E orar por nós, para que a gente não se desespere, não se angustie muito, não se perturbe.
né? Para que a gente não caia numa depressão, porque a gente precisa seguir a vida. Eles seguiram a vida quando perderam o ente querido. Nós também precisamos seguir a nossa vida, né? Qual é o outro exemplo clássico de obsessão de encarnado para com desencarnado? É completamente oposto a esse que eu acabei de citar. Não é por amor, e sim por materialismo e egoísmo. Eu diria até por mesquinhez, né? É questão de partilha de bens. Questão da partilha dos bens, né? De repente, alguém que está aqui encarnado se sente extremamente injustiçado com a partilha dos bens do irmão que fez o testamento e desencarnou. Vejam só a que ponto vai a capacidade do ser humano, né? Tem gente que mais sofre se sentindo injustiçado pela partilha dos bens, ou porque não recebeu nada, ou porque acha que recebeu pouco, ou não recebeu o que queria na partilha dos bens, né? Sofre mais com isso, de forma materialista, egoísta, eu diria até mesquinha, né? Do que com a perda, a separação da presença da pessoa que desencarnou. Vejam só, meus irmãos, como nós, eu digo nós, a humanidade ainda é muito atrasada, né? Materialista e atrasada, né? Eu diria até que isso é uma espécie de desamor, né? Então, esse tipo de revolta, que é diferente daquela revolta que também não é boa, né, por não aceitação da perda de um ente querido, esse tipo de revolta perturba e muito o irmão que desencarnou, mais ainda do que aqueles que sentem por saudade e por amor. Então, esse é outro exemplo clássico de obsessão de encarnado para com desencarnado. E nós temos a obsessão de desencarnados para com nós encarnados, que é essa que eu vou me ater mais. Por quê? Porque eu imagino que é o que ocorre com a grande maioria de nós, certo? E, de repente, nós que aqui estamos encarnados, ou que temos parentes encarnados, ou amigos, né, podemos estar passando por isso. Então, esse estudo ele vai ter, o foco principal é o que a gente deve fazer, nós que estamos encarnados, para não nos tornarmos obsidiados e, consequentemente, para que a gente, se um dia já foi, não volte a ser e possa até se prevenir em relação a essa situação, certo? Allan Kardec, meus irmãos, ele perguntou aos espíritos superiores, aos espíritos de luz, aos espíritos de verdade, né? Onde estão os espíritos? E Kardec estava se referindo aos desencarnados, né? Aos que não têm mais esse corpo físico. Onde estão os espíritos? Porque nós também somos espíritos, nós somos alma, né? Espíritos encarnados. Kardec perguntou pelos desencarnados. A Espírito em Verdade respondeu: em toda parte, incluindo o meio de vós. Né? Em toda parte, inclusive no meio de vós. Eu estou aqui conversando com vocês e certamente estamos acompanhados por espíritos desencarnados, certo? Aí Kardec lançou outra questão. Esses espíritos influenciam a nossa vida? E a resposta do Espírito Verdade: muito mais do que a gente pode imaginar, muito mais do que vocês podem imaginar. Normalmente, são os espíritos que governam as vossas vidas. Normalmente, os espíritos, eles governam, eles manipulam as nossas vidas. Quando eu digo normalmente, meus irmãos, pode parecer contraditório, mas não deveria ser o normalmente. Não deveria ser o normal. Acaba sendo normalmente por conta da imperfeição da humanidade, por conta da nossa invigilância. Mas nós não deveríamos ser manipulados pelos espíritos. Nós não deveríamos ser presa fácil deles. Nós não deveríamos ter as nossas vidas manipuladas e governadas pelos espíritos desencarnados de forma alguma. Ocorre por conta da nossa invigilância, da nossa fraqueza. Nós abrimos as portas para esse assédio, né, dessa espiritualidade. Nós não deveríamos ser manipulados por eles, mas nos deixamos. E qual seria a principal causa desse problema? Qual é a principal causa das obsessões? Estatisticamente, é a vingança. Certo? A grande maioria das obsessões, a grande maioria é motivada pela vingança.
E como é que isso ocorre? Vejam só. Quando nós convivemos aqui na Terra, vários espíritos encarnados, temos espíritos que são simpáticos a nós, como nós também simpatizamos com o espírito, e tem espíritos que não são simpáticos, né? Não simpatizam conosco. Por nós tem antipatia e faz parte por conta do grau de evolução e a relação de afinidade. Né? O problema é quando isso vira inimizade. Né? Seria maravilhoso se na nossa caminhada a gente só fizesse amigos, ou pelo menos se a gente se respeitasse um ao outro. Né? Mas, infelizmente, na nossa caminhada, a gente acaba, de vez em quando, tendo inimigos. Né? Infelizmente, colecionando inimigos. É pesado, mas é a realidade. O ideal era que nós não os tivéssemos. O que é que ocorre? Tendo essas inimizades, o ideal é a reconciliação. O que foi que o Cristo disse? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminhar com ele, porque você não sabe a hora do retorno. O retorno que ele estava falando, a hora do retorno ao plano espiritual. Né? Aquele que desencarnar primeiro dos inimigos, forte potencial de ser um perseguidor, um obsessor. Certo? Então, é necessário que haja a reconciliação, o perdão, para que não só se evite um potencial obsessor, inimigo invisível, mas também por uma questão de grandeza, evolução espiritual. Quando eu tenho a grandeza de pedir perdão, mesmo não sendo errada a situação, eu estou ganhando em evolução espiritual, em grandeza, em humildade. Eu estou dando saltos na minha evolução espiritual. E, por consequência, estou evitando um potencial obsessor, inimigo invisível. Certo? Então, é preciso se reconciliar com os nossos adversários. Essa é a principal causa, é a obsessão. Mas também, meus irmãos, pode ocorrer por questão de afinidades. Normalmente, nós atraímos para a nossa vida, para a nossa convivência, espíritos que têm afinidade com os nossos comportamentos, para o lado positivo ou para o lado negativo. Quando puxa para o lado negativo, aí se torna uma perturbação muito grande, né? Porque a gente acaba, pelas nossas imperfeições, pelas nossas fraquezas, pelas nossas limitações espirituais, a gente acaba atraindo espíritos que têm essas mesmas dificuldades e a gente acaba criando assim uma teia fluídica densa, negativa, que vai trazer mais problemas, mais negatividade, situações complicadas, difíceis, por afinidade. Quem são os obsessores? São espíritos como nós, imperfeitos, equivocados, sofredores, certo? Nós não podemos criar a imagem dos obsessores de espíritos, criaturas demoníacas, monstruosas, né? Nada disso. Eles são espíritos como nós. A diferença é que eles, nesse momento, não usam essa roupa, esse corpo somático, esse corpo físico. No momento, eles se encontram desencarnados. Né? Mas, enfim, eles são espíritos equivocados. Alguns são cegos de ódio, alguns são ignorantes mesmo, de evangelho, de perdão, de amor. E cegos de ódio e de sentimento de vingança se sentem no direito de nos perseguir, de nos cobrar alguma coisa. O ideal é que isso não existisse, né? Mas os espíritos todos não são elevados. Lamentavelmente, isso não ocorre. Né? Então, eles são irmãos que precisam da nossa ajuda, inclusive, das nossas preces. É interessante até que na nossa prece a gente peça perdão ao obsessor, a gente não precisa nem saber o nome dele, para que ele saiba que nós, se nós o prejudicamos, nós estamos arrependidos, que nós queremos que ele também enxergue a luz. Não é uma questão apenas de sair da perseguição. É uma questão de evolução espiritual, é uma questão de elevação espiritual. Meus irmãos, existem níveis de obsessões. Nós podemos estar pouco
ou muito obsidiados, pouco ou muito influenciados pelos espíritos, certo? Existe, por exemplo, a obsessão simples. O que é a obsessão simples? Como o próprio nome está dizendo, é um nível de influenciação mais simples. É uma influenciação mais sutil, mas também não é tão fácil assim da gente perceber, né? Como é que ocorre a obsessão simples? Normalmente, quando nós percebemos que nós estamos diferentes, certo? Negativamente falando. Por exemplo, você é uma pessoa alegre, otimista, e você percebe que você está começando a ficar uma pessoa pessimista, triste, desanimada. Não é o seu normal. O seu normal é ser uma pessoa alegre, alto astral, positiva, otimista, para cima, certo? E o que é que ocorre? Ocorre que, de uma hora para outra, você percebe uma mudança. Você está ficando negativo, pessimista, desanimado. Enquanto você está percebendo, né, enquanto você está notando que você está diferente, que você não está bem, até aí tudo bem. Né? É uma obsessão simples. E o grande passo para isso não se complicar, para isso não se tornar uma situação perigosa, é procurar uma casa espírita e iniciar imediatamente um tratamento espiritual, fazer uma consulta para iniciar um tratamento espiritual, certo? Então, um outro exemplo dentro dessa obsessão simples, você está dirigindo o seu carro, você não está atrasado, a via não exige alta velocidade, e você é sugestionado, você sente uma vontade de acelerar o carro, do nada, assim, de repente. Né? E enquanto você está percebendo essas mudanças, vocês estão percebendo, quando a gente está percebendo, isso é obsessão simples. Fascinação é outro nível de obsessão. Esse aí, meus irmãos, muito mais complexo, muito mais perigoso. Na fascinação, nós não percebemos que estamos sendo sugestionados. Nós não percebemos as mudanças. Na fascinação, a gente não percebe que está diferente, a gente não percebe que está sendo arrastado para situações de perigo. De forma alguma. Né? A fascinação pode gerar, inclusive, uma aparente loucura, sem que a pessoa perceba. Né? Então, irmãos, na fascinação, a gente não tem essa percepção e pode ser arrastado a situações de perigo, inclusive pode levar ao suicídio. Eu lembro sempre daquele caso que Kardec relata no Livro dos Médiuns. Ele conheceu um homem, lá em Paris, que nem era um homem jovem, nem era um homem idoso, era um homem de meia idade. Né? E esse homem, ele se ajoelhava na frente de qualquer mulher que ele nunca viu na vida dele e pedia qualquer mulher em casamento, sem ter noção do que ele estava fazendo. Eram os obsessores atuando nele, no nível da fascinação, e com um claro objetivo de constranger aquele homem, de que as pessoas passassem e debochassem dele. Né? Esse era o grande objetivo, na verdade. Então, esse é um exemplo de fascinação. Né? Eu lembro daquele livro, Quem Tem Medo da Morte, Richard Simonetti, grande, né? Saudoso Richard Simonetti, grande trabalhador espírita. Ele relata num livro a questão, né? Eu lembro de uma situação que era um rapaz descendo uma ladeira em alta velocidade, uma bicicleta, uma ladeira bem íngreme, e no final da ladeira você tem uma avenida, assim, uma rua, né? Ônibus, carros passando. E o rapaz estava cantarolando, assoviando. É como se ele não estivesse percebendo o perigo, né? Que ele estava se submetendo. Isso é um exemplo clássico de fascinação. Né? Quando nós somos levados à situação de perigo. Inclusive de tirar a própria vida. Suicídio consciente ou inconsciente. Certo? Existe a subjugação, mesmo. Esse é o nível de obsessão mais complexo que existe. É tão complicado que às vezes ele só se resolve numa outra encarnação. Às vezes ele não é resolvido nessa encarnação. Certo? Então, na subjugação, é uma espécie de possessão.
Os espíritos, os obsessores, eles não paralisam apenas a mente da gente, eles não paralisam apenas o pensamento, a vontade da gente. Eles paralisam o nosso corpo físico, podendo fazer a gente até dormir por dias seguidos. Não é por muitas horas, é por dias, como se fosse um coma induzido, sabe? Então, a subjugação é praticamente uma possessão. Assim. A gente não tem controle das nossas faculdades mentais e nem físicas. A gente não tem controle mais nem sobre o nosso corpo. Né? É possível se curar de um nível de obsessão dessa? É. Mas é preciso esclarecer também os irmãos que não é fácil. Este nível de obsessão, às vezes, só se é curado numa outra encarnação, numa outra existência. E tem a auto-obsessão. Não raro, nós somos obsessores de nós mesmos, certo? Mas, Paulo, você falou no começo do estudo que obsessão é a influência de um ou mais espíritos ou de um ou mais espíritos. Correto. Né? Mas não é raro também nós sermos obsessores de nós mesmos, certo? E como é que isso ocorre, né? Ocorre quando nós temos a ideia fixa em algo. Lembra do começo do estudo que a gente trouxe a definição à luz da língua portuguesa, né, da gramática, do que é obsessão, a ideia fixa em algo? Pois bem, o pensamento que não varia fixo no objetivo, numa pessoa, num local, numa preocupação, num sentimento, isso gera auto-obsessão. Tá? Outra situação que abre um precedente muito perigoso para a auto-obsessão é o sentimento de culpa, meus irmãos. Culpa. Se alguém tem sentimento de culpa, tire. Tire, né? Faça uma prece, se perdoe e siga as instruções do Cristo. Vá e não peques mais. O bem que se faz anula o mal que se fez. Não adianta, é passado, né? Fez, está arrependido, tranquilo, faz uma oração, pede perdão, né? Fala com Deus e aí segue. Porque quando a gente alimenta sentimento de culpa, é como você girar 360 graus. Né? Você não sai do lugar. É você rodar em círculos, alimentando um pensamento mórbido que vai destruir as suas emoções, que vai criar um caos interno dentro de você e que vai atrair os outros níveis de obsessões. Então, tire qualquer sentimento de culpa. Certo? É extremamente importante que a gente tenha a humildade de reconhecer que nós erramos. Errou? Pede perdão a quem você sentiu que prejudicou, vai e não peques mais. E o bem que se faz anula o mal que se fez. Né? É lógico que dependendo do grau de comprometimento que nós tivemos com as nossas escolhas, com o nosso livre-arbítrio, alguma coisa talvez a gente tenha que resgatar. Mas não temamos o resgate. Porque conscientes da nossa missão aqui na Terra, enquanto espíritos, a gente vai estar mais fortalecido até para se tiver que resgatar o mal que fizemos, se não for possível anular através da prática do bem, certo? Então, meus irmãos, vamos exemplificar isso aqui. Vamos imaginar que alguém praticou um aborto. Está feito. Não dá mais para voltar, né? Vai e não peques mais. É não voltar a fazer e o bem que se faz anula o mal que se fez. Como é que eu posso anular o mal que eu fiz, por exemplo, praticando um aborto, através da prática do bem? Primeiro, não voltando a fazer, não sendo reincidente. Segundo, abrindo uma creche, trabalhando voluntariamente no orfanato, ajudando crianças, órfãos, né? Enfim. Trabalhar como voluntário nesse tipo de situação, e aí vai se anulando o mal que se fez através da prática do bem. Mas tire qualquer sentimento de culpa. As manias, os transtornos obsessivos compulsivos, os famosos TOCs, né? Essas situações todas, elas geram a auto-obsessão. Tá? Mania todo ser humano tem, meus irmãos. O problema é quando elas se tornam extremamente exageradas, constantes e esquisitas, excêntricas demais. Né? Geram desequilíbrios na nossa tela mental, consequentemente, desequilíbrios espirituais e, consequentemente, desequilíbrios perispirituais e físicos. A gente acaba atraindo para a nossa vida uma série de situações
complicadas, difíceis, né? Podem levar à loucura também. A questão do toque, do transtorno obsessivo compulsivo, a questão da autoobsessão, pode levar à loucura, né? Então, não raro nós somos obsessores de nós mesmos. Quer ver um exemplo? Você vai trancar todas as portas antes de dormir, né? Tranca todas as portas antes de dormir, e aí você levanta para verificar, será que eu fechei tudo mesmo, né? No mundo em que a gente vive, acho que é até normal, natural, a gente checar, né, verificar se está tudo ok, né? Se você fizer isso uma vez, parabéns, você é uma pessoa normal e você é uma pessoa prudente. Porém, se você levantar 2, 3 vezes para verificar, será que eu realmente tranquei todas as portas, né? Antes de dormir, de sair, aí realmente é um toque, é um transtorno obsessivo compulsivo. É preciso tratamento, né, psicológico e de uma religião boa, uma religião séria, para se reequilibrar espiritualmente. Tranquilo? Então, autoobsessão, os toques, as manias, sentimento de autopunição, de culpa, também a presunção, o narcisismo, o egocentrismo, tudo isso aí gera autoobsessão. Certo, meus irmãos? De modo geral, a gente apresentou a vingança como, estatisticamente, a principal causa das obsessões, mas não é a única. A gente apresentou aqui até por questões de amor também, né? Como foi o caso da perda de um ente querido. Quais são as outras causas das obsessões, né? Quais são as outras situações que abrem precedentes, abrem portas para as obsessões? Vamos lá. As nossas imperfeições morais, as nossas fraquezas, as afinidades, né? Sentimentos negativos, como tristeza, ódio, rancor, inveja, mágoa, revolta, mau humor, egoísmo, maledicência, tudo isso abre portas para as obsessões, né? Dize-me o que pensas e eu te direi quem te acompanha espiritualmente, né? É aquela coisa. Vocês acreditam que uma pessoa bem-humorada vai ser acompanhada por quais espíritos desencarnados? Espíritos mal-humorados? De forma alguma, né? Uma pessoa confiante, de autoestima, segura, não é a presunçosa, né? Não é a pessoa que se acha autossuficiente demais, né? Pode ser narcisista ou egoísta. Não. A pessoa que tem autoestima, que é confiante, que é segura, ela vai estar acompanhada por quais espíritos? Inseguros, vacilantes, temerosos? De forma alguma. Ela vai estar acompanhada por espíritos que são confiantes. Uma pessoa que é saudável mentalmente, uma pessoa que cultua bons pensamentos, vai ser assediada por uma espiritualidade que vai alimentar nela maus sentimentos, maus pensamentos? De forma alguma, né? Lei de afinidade. É uma energia, é como se cada um de nós fosse um ímã. E magneticamente a gente atrai, através da nossa vibração, do nosso pensamento, daquilo que a gente pensa, fala e faz, a gente acaba atraindo para a nossa convivência aqueles espíritos que conosco têm afinidade, para o bem e para o mal, para o lado positivo e para o lado negativo, certo? E aí entra o capítulo dos vícios, meus irmãos. Sempre um capítulo complexo, delicado para a gente abordar, mas que a gente não pode deixar de mencionar. A gente citou todas as situações aí como predisposições, né, portas que abrem a nossa vida para a influência negativa dos espíritos, dos obsessores. Mas eu vou dizer algumas situações agora que não abrem portas, escancaram portas da nossa vida para a influência negativa dos obsessores, que são os vícios. Bebida alcoólica, o fumo, a droga, dependência de medicação não orientada por médico, ou quando o médico já suspendeu e a pessoa insiste teimosamente, erradamente, suicidamente de querer continuar tomando a medicação já encerrada pelo médico. Tem pessoas que o médico receitou determinada, né, medicação e a pessoa continua tomando quando o médico já suspendeu. E tem pessoas que tomam por conta própria que acham é um risco, um perigo maior, né? Essas situações escancaram as portas da nossa vida para os obsessores. Quem bebe, não bebe sozinho. Quem fuma, não fuma sozinho. Quem se droga, não se droga sozinho, né?
Mas, Paulo, como é que uma pessoa que não tem mais o corpo físico, ela vai pegar a garrafa e o copo e beber comigo? Vai brindar comigo? Eles não precisam de corpo físico. Né? Eles inalam o cheiro da bebida alcoólica. Quando a pessoa leva a bebida à boca, os espíritos inalam, né, o cheiro do álcool. Tem espíritos que são tão conscientes de que são desencarnados e que eles acabam criando canudos fluídicos que se ligam diretamente à nossa corrente sanguínea, sugando as sensações etílicas, né, do álcool. E não suga só isso, não. Suga também o nosso fluido vital, que é a bateria que mantém o nosso corpo físico funcionando. Né? André Luiz, nas suas obras, chama, principalmente nas obras voltadas para esse problema da obsessão, André Luiz chama essa situação de vampirismo. Na mitologia, na literatura mitológica, o Drácula, ele suga o sangue, né, dos humanos. Na vida real, os obsessores sugam, vampirizam o nosso fluido vital, que é a carga, a bateria que mantém o corpo físico biologicamente funcionando. Quando o fluido vital se esvai, se esgota, desencarne. Muitas vezes pode ser um desencarne antecipado por conta de um vício. Né? Bebida, o fumo, a droga. Né? Vício da vida sexual desregrada. Sexo desequilibrado, mal praticado. Né? Tem gente que pratica sexo como se fosse um esporte, um lazer. Quando, na verdade, vida sexual exige muita responsabilidade. Muita mesmo. Né? Sexo, meus irmãos, faz parte da vida, faz parte da natureza. Se não fosse a vida sexual, como nós reencarnaríamos? E ele não tem apenas a função reprodutiva de dar oportunidade dos espíritos reencarnados. Essa é a função principal, mas não é a única. Ele tem também a função de ser uma troca afetiva, uma troca de afetividade, de energias positivas, de carinho, de amor, né? De cumplicidade positiva. Mas tem pessoas que trocam de parceiro como quem troca de camisa, que praticam sexo sem regras, né? Promiscuamente. Essas pessoas vão ser obsidiadas igual a quem é alcoólatra, igual a quem é um fumante inveterado, igual a quem se droga. Quando não tem equilíbrio, acaba desencadeando essa situação também, né? Que vai passar pelo vampirismo igual à bebida alcoólica, igual ao fumo. Sexo tem que ser praticado com responsabilidade e carinho. Tem que ter um mínimo de carinho. Algumas pessoas podem dizer, Paulo, mas esse discurso é antigo, é quadrado, de que tem que ter sentimento. Tem que ter carinho, tem que ter sensibilidade e tem que ter responsabilidade. Né? Um casal que se ama, um casal que, além de se amar, se respeita, um casal que tem um mínimo de moralidade, tem mais virtudes do que imperfeições, esse casal sempre vai ter uma vida sexual sadia e jamais vai ter a influência negativa dos obsessores atuantes. Eles criam um campo magnético positivo que neutraliza a influência negativa desses obsessores, viciados em sexo, e também a própria espiritualidade, por merecimento, né, daquele casal, por merecimento do casal, protege aquele casal e bloqueia a influência dos espíritos, respeitando a intimidade do casal. A espiritualidade não fica no ambiente, respeita a intimidade do casal e bloqueia a influência da espiritualidade negativa. Tá certo? Então, o sexo tem que ser praticado com responsabilidade e com carinho, não como esporte. Tá? Mentira, ociosidade, excesso de trabalho, tudo isso gera obsessão. Né? Mentira, a ociosidade é mais do que comprovado. Quando a mente da gente e o corpo estão parados, a tendência da gente pensar tolices e fazer tolices é muito grande. Né? Precisamos ocupar positivamente a nossa mente. Trabalho profissional, religião, dedicação e atenção à família, estudar, lazer saudável, certo? Repouso nos momentos certos, distribuir bem o nosso tempo, boas leituras. Se a gente distribui bem o nosso tempo, a gente não tem tempo de ser ocioso. Sendo ocioso, vai pensar bobagens, vai fazer bobagens, vai ficar observando a vida alheia, e isso gera obsessão.
desequilíbrio. Então, a ociosidade gera obsessão. O outro lado da moeda também gera obsessão. Os famosos workaholics, né? Expressão usada para os viciados em trabalho profissional. Aí também já é o excesso, a gente tem que ter a medida certa. A pessoa que é viciada em trabalho profissional, ela não tem tempo para nada, ela não tem tempo para a família, ela não tem tempo para a religião, para a espiritualidade, para a espiritualização, ela não tem tempo de fazer a caridade, ela não tem tempo de descansar. São pessoas extremamente tensas, estressadas e que, normalmente, além de serem tensas e estressadas, terminam estressando quem convive com eles e assediadas pela espiritualidade negativa também. Certo? Então, tem que ser o equilíbrio. Nem ocioso, nem viciado em trabalho. Certo? E a desobsessão, meus irmãos? E a desobsessão? É a terapêutica espírita, a cura das obsessões. Como o espiritismo nos aconselha a fazer a nossa autocura, né? Nosso processo de cura através da desobsessão. O que é que o espiritismo propõe? Primeiro conselho, prece, oração. Sentiu que está ficando nervoso, sentiu que está ficando preocupado, sentiu que está ficando tenso, que está ficando ansioso, né? Se isola em algum lugar e faz uma oração. Pede a Deus, pede a Jesus, pede aos bons espíritos, pede ao teu anjo da guarda, ao teu protetor e guias espirituais, força para resistir às ideias negativas, para trocar o pensamento negativo pelo pensamento positivo, certo? No final, a decisão é nossa, mas a espiritualidade está sempre do nosso lado para nos ajudar. Se a gente não se permitir, né, esse canal com o nosso anjo da guarda, com os nossos protetores, com os nossos guias, eles não vão ter como fazer por nós. Eles vão nos aconselhar, nos orientar, nos intuir, porém, no final, a decisão é nossa. Então, oração, a prece, não existe arrastamento irresistível. Não tem sentimento negativo e atitude negativa irresistíveis. Nós temos sempre a condição de resistir. É uma questão de prece, concentração, fé e força de vontade. Disciplina. Certo? Segundo conselho para a desobsessão. Isso aí tem que ser um projeto de vida para todo mundo. Reforma íntima. Reforma moral. O melhor caminho para a desobsessão são dois. Esse que eu estou falando agora, a reforma íntima, a reforma moral, e a prática da caridade. Vamos começar pela reforma íntima. Né? Estamos nos minutos finais aqui do nosso estudo. Vamos lá, reforma íntima. O que é reforma íntima? É eu me reconhecer como uma pessoa ansiosa e procurar ajuda psicológica, religiosa, filosófica, para ser menos ansioso ou não ser ansioso. Reforma íntima é eu me reconhecer como uma pessoa grosseira, rude, mas eu quero melhorar, eu quero me tornar uma pessoa mais doce, mais amável, mais delicada, mais educada. Né? Reforma íntima é isso. Reforma íntima é eu me reconhecer como uma pessoa de baixa autoestima e procurar ajuda para ter uma autoestima melhor. Reforma íntima é eu me reconhecer como uma pessoa ciumenta e exercitar o desapego. Reforma íntima é eu estar envolvido em algum vício e eu procurar ajuda médica e espiritual, religiosa, para sair dos vícios. Reforma íntima é isso, basicamente. Que não se faz do dia para a noite, né? Não se faz do dia para a noite. Ninguém dorme imperfeito e acorda anjo só porque assistiu uma palestra espírita ou porque lê uma obra espírita ou de qualquer outra doutrina, religião. É um processo muito lento, sutil, e é uma luta diária, é uma luta, é um bom combate, como disse o apóstolo Paulo de Tarso, diário, dia a dia, degrau por degrau, devagarzinho, sempre em linha reta, forma íntima. E por fim, meus irmãos, o último conselho, um outro caminho excelente para a desobsessão, além da reforma íntima, né? Eu diria que empatado com a reforma íntima é a prática da caridade. Kardec, no livro dos Médiuns, ele foi muito claro. A gente é capaz de cansar os obsessores fazendo o bem.
Eles cansam de nos perseguir. Aí, lamentavelmente, eles vão procurar outras vítimas para perseguir, né? Mas se a gente tiver a vida pautada no bem, na caridade, se a caridade for uma coisa tão natural, uma coisa cotidiana na nossa vida, fazer o bem, sem olhar a quem, os obsessores não vão ter nem tempo. Eles não vão conseguir as brechas que eles precisam, porque as brechas são as nossas imperfeições, para atuarem nas nossas vidas e nos manipularem. Então, de repente, ele vê que você está fazendo uma campanha do quilo, uma tarefa da sopa, está aplicando um passe na casa espírita, está trabalhando como doutrinador na casa espírita, como médium, né? Está fazendo um atendimento fraterno, uma visita ao Hospital do Câncer, ao Hospital da Miroeira. Ele vê você fazendo o atendimento fraterno no centro, ele vê você organizando a fila do passe, ele vê você trabalhando na secretaria. Eles vão ficar envergonhados, eles choram, eles se desesperam, né? E isso termina até sendo um exemplo positivo, um estímulo bom para eles, né? No mínimo, cansa. E eles não encontram as brechas que eles precisam. Não quer dizer, irmãos, que fazer a caridade também nos torna imunes a obsessões 24 horas por dia, porque vai depender do nosso livre-arbítrio, vai depender do nosso comportamento médio na casa espírita, ser doutrinador, fazer a sopa, ou o trabalho das gestantes, né? Qualquer que seja o trabalho de caridade, vai garantir como uma vacina, né? Uma imunização 100%, 24 horas por dia de obsessão? Não, isso aí não vai, né? Porque é a caridade mais o orai e vigiar. É a caridade mais o que a gente faz da nossa vida, no nosso dia a dia. A gente fica por aqui, né? Chegou a nossa hora. E agora é aquele momento que, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, né? Acrescentar, discordar democraticamente, aqui, fiquem à vontade para a gente poder, na medida do possível, né? A gente está com pouco tempo, mas poder falar, tá bom? Importante isso que Paulo nos trouxe, já que, como ele bem disse, isso é um exercício diário, é um processo. Não adianta assodamento e querer se melhorar da noite para o dia, porque nossas imperfeições são milenares. Não podemos, em 24 horas e um ano, nos reformar. Tem que haver perseverança, boa vontade, e a ajuda sempre teremos, porque nunca estamos sós. Temos sempre os espíritos do bem a nos assessorar, mas é preciso que sejamos receptivos a essa ajuda. Sem querermos, ninguém pode ajudar quem não quer ser ajudado, não é? Mas muito bom a explanação que o Paulo sempre faz, e que todos nós estamos sujeitos aos processos obsessivos por nós sermos o que somos. Não sei, uma palestra que eu presenciei, que alguém disse: quer saber quem você é? Veja onde você está vivendo no orbe terrestre. Estamos num planeta de provas e expiações, então nós merecemos isso. Mas tendo consciência disto, é que nós vamos nos blindar a cada dia. Que hoje seja melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Caímos adiante, nos levantamos, isso aqui é o processo. Porque a vontade é que nos faz mover as montanhas, né? Como sempre, Paulo tem uma explicação muito prática, muito acessível para todos. E vamos agradecer a misericórdia do Pai por mais uma noite de luz e de paz, de aprendizado, e pedir ao nosso irmão Paulo que faça a nossa prece de encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento, então, meus irmãos, ao alto, as dimensões e esferas mais bonitas, sutis, sublimes e, ao mesmo tempo, fortes. Senhor Deus, inteligência suprema do universo, Pai de infinita misericórdia, amado Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, caminho, verdade e vida, espiritualidade amiga, nossos guias, mentores, protetores espirituais. Felizes e agradecidos por mais essa oportunidade de podermos ter desenvolvido um estudo para esclarecimento de todos, inclusive deste que vos fala. Agradecemos pelo clima de paz, de harmonia, de alegria, de união, de entendimento. Agradecemos pela assistência, por toda a inspiração dada, né, pela espiritualidade,
coordenou os nossos trabalhos. E, como eternos pedintes que somos, rogamos que possamos ter outras oportunidades como essa para nos esclarecermos coletivamente. E possamos estar contribuindo para um mundo melhor, uma era melhor, né? A partir desta fase, deste ciclo de transição. Que a tua misericórdia, Senhor, as tuas luzes possam chegar nesse momento, principalmente aos nossos irmãos mais sofridos, nossos irmãos mendigos, nossos irmãos que estão nos hospitais, nos presídios, nos países em guerra, nas dimensões umbralinas, né? No Vale dos Suicidas. Que todos esses irmãos, Senhor, sejam acolhidos, sejam assistidos. Irmãos amigas, caridosas, amorosas e solícitas, possam aliviar o sofrimento desses irmãos. Assim, só temos a agradecer por mais essa oportunidade. Em nome de Deus, em nome de Jesus, contando com assistência fraterna da espiritualidade amiga, e devolvemos a palavra ao nosso irmão Luiz, para que o mesmo possa dar finalizado na santa e divina paz. Boa noite e muita paz para todos. Assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, encerramos os trabalhos da noite. Muita paz, boa noite a todos.